Muito bem, muito bem, muito bem. Podem falar que hoje eu estou atrasado porque eu estou na hora. Comecei na hora e já estou atrasado, ó, pelo que está aqui, ó, 9:01. Isso porque eu estava tentando baixar aqui a live de ontem, que para mim foi uma live incrível. E eu espero que esteja baixando. Tomara que esteja baixando. Fala, Buandi, boa noite, Boana. Tudo bem, Buandi? Tamo juntos. Acabei, ó, de tanto que eu falei que quando a gente está antes da hora, a gente está na hora. E quando a gente está na hora, a gente está atrasado. Olha aí, ó. Atrasei. Vou até colocar meu relógio de volta aqui, ó. Porque tava sem relógio. Tava ali mexendo ali no meu celular para poder baixar a live de ontem, porque eu vi uma mensagem aqui. Eu não sei quem foi que me escreveu falando da live de ontem. Eu não sei, eu não estava conseguindo. Fala, Midian, tudo bem? Não sei se foi você, Midian, que falou que a live de ontem você não estava assistindo, não estava vendo, não estava encontrando. Coloquei meu óculos para mudar a lente, estou com meu óculos antigo, ó. Mas vamos lá, pessoal, que hoje a gente vai falar de algo fundamental para a nossa vida. Isso porque o mundo muda, tudo muda. Então a gente precisa se adaptar. E essa é uma característica incrível do ser humano que fez com que o ser... Foi você mesmo, né, Midian? Essa é uma característica incrível do ser humano que fez o ser humano se destacar de todos os demais animais. Porque se você for parar para pensar, né? Se você for parar para pensar, o ser humano, há milhares de anos atrás, ele era igual a qualquer bicho que existe até hoje, né? Eu escutei isso do Paulo Vieira e é uma verdade, né? O Paulo Vieira, quando falou isso, eu fiquei pensando, é uma verdade. Ele falou assim: o que diferencia o homem de um tatu? Né? Hoje tudo, né? Tudo diferente. Mas há milhares de anos atrás, o tatu era igual ao ser humano. Ele vivia numa toca, ele vivia se preocupando só para caçar e comer e dormir e reproduzir. E é o que o ser humano fazia. Fugia dos predadores, né? Procurava comida e se intocava. E é como o tatu vive até hoje. Só que o ser humano não vive mais igual a um tatu. Graças a Deus. Né? Hoje, olha, estamos aqui falando ao vivo por meio de um aparelho que vive na palma da nossa mão e a gente pode transmitir isso para o mundo inteiro, online, via satélite e etc e tal. Né? Então, pessoal, a gente tem que mudar. E é o que a gente vai falar hoje. Vamos falar de mudança, tá? Mas por que é tão difícil mudar, Tid? E antes da gente começar a falar de mudança, eu quero indicar esse livro aqui para vocês, ó. Esse livro aqui, ele é um livrinho, ó, fininho, mas é maravilhoso para você ver. Pode ver que está todo rabiscado aqui. Eu já li ele umas 2 vezes, tá? Esse livro é maravilhoso, chamado Mude, tá? Do Michael Heppel, com H, Heppel com H, 2 P's e 2 L's, ó. Michael Heppel, tá bom? Mude, livro fantástico. Você precisa ler, porque ele fala de mudança em vários aspectos da nossa vida, tá? Eu vou falar aqui de uma maneira geral, não só o que está nesse livro, mas de tudo que eu já estudei, tudo que eu já aprendi na minha vida, tá? E principalmente coisas práticas também. E a gente vai falar aqui de mudança. E agora, o principal disso tudo, pessoal, nós não fomos feitos para mudar. Nós não fomos feitos, o ser humano, a tendência natural, é melhor falar assim, a tendência natural da gente, do ser humano, é de não mudar, é de não querer mudar, tá? E por que o homem mudou? Ele mudou por causa de um instinto de sobrevivência, tá? Baseado na sua capacidade de inteligência. Ou seja, ele começou a perceber que ele para sobreviver, para ele viver de uma maneira melhor, ele tinha que fazer algumas adaptações na sua vida. E o ser humano começou primeiro a viver em grupo, porque ele viu que vivendo em bando ele era mais forte, ele conseguia lutar melhor contra os seus predadores. Então ele começou a perceber que precisava de algumas mudanças na vida dele, né? E por causa dessa adaptação, por causa dessa preocupação e dessa inteligência, ele começou a fazer algumas mudanças.
Mudanças como, por exemplo, mudar de lugar, mudar de local, ao invés de ficar sempre ali naquele lugarzinho, naquela toca, naquela caverna, ele percebeu que por mais que fosse perigoso, por mais que ele fosse correr risco, era interessante ele mudar de local, né? Porque naquele outro local tinha um clima melhor, tinha mais comida, tinha mais proteção, seja lá o que for. Ele começou a perceber isso, tá? Então a mudança começou por causa desse instinto de sobrevivência e por causa da inteligência do ser humano, tá beleza? Mas o que acontece quando você muda, né? A mudança envolve tudo isso que eu falei, envolve risco, envolve o medo do risco, envolve gasto de energia, né? E o nosso cérebro é uma máquina perfeita, ele não quer gastar energia. Já falamos disso várias vezes, né? E a mudança geralmente é uma mudança de algo que você já está acostumado. E você sair dessa zona de conforto, ou seja, daquilo que você já domina, é algo que exige decisão, exige a mudança de algo que você já faz comumente, habitualmente, tá? Então, o hábito é algo que você repetiu várias vezes, mas que um dia você fez pela primeira vez. Então, essa é a primeira coisa para você entender que muita gente fala assim, mudar hábito é difícil. É difícil por isso, né? Porque você já faz algo há muito tempo, já domina a maneira como se faz aquilo se torna algo automático e por se tornar automático, você não precisa gastar muita energia ou gasta muito pouca energia com aquilo. É um processo, é um programa que quando você se vê diante de uma situação, você aperta um botãozinho ali e aquele programa começa a rodar automaticamente. E é muito melhor viver desse jeito, porque você gasta menos energia, não precisa pensar muito sobre aquilo e você não precisa aprender coisas novas, você não precisa mudar, adaptar, né? E isso consome energia e isso tira você da sua zona de conforto. Tá entendendo, pessoal, por que a gente não foi feito para mudar? Né? Por que a nossa tendência natural, natural da gente é ficar numa inércia, é querer ficar repetindo sempre os mesmos padrões? E o hábito nada mais é do que um padrão automático de comportamento. Você repetiu aquilo várias vezes e você já nem pensa mais para fazer aquilo. Imagina que a maior parte da tua vida, do teu dia, é automático. A maior parte do teu dia é automático. Você acorda de maneira automática porque você acorda sempre do mesmo jeito, da mesma maneira. Você levanta da cama sempre da mesma maneira, você pisa no chão sempre com o mesmo pé. Repara isso. Você calça primeiro um sapato, seja o direito ou esquerdo. Você, quando vai botar a calça, você primeiro coloca a mesma perna. Quando você veste uma camisa, você veste sempre da mesma maneira. Quando você escova o dente, você começa pelo mesmo lado, se é em cima ou se é embaixo, é do teu jeito. Ou seja, a maior parte das coisas que você faz em um dia é de maneira automática, você não pensa. E isso é um hábito, tá? E mudar isso é difícil. Pega a escova, se você é destro, começa a escovar com a mão esquerda para você ver. Você vai gastar energia, você vai começar a prestar atenção na maneira como você está escovando o dente. Quando você for colocar a sua calça, quando você for vestir uma calça, quando você efetivamente for começar a vestir a calça, você repara, caramba, eu sempre coloco a perna direita primeiro. Então, coloca a perna esquerda primeiro para você ver como é que vai ser difícil. Só faz esse teste, um teste bobo, mas você vai ver que você vai ter que parar para pensar para fazer aquilo. E sempre que você pensa para fazer alguma coisa, você vai estar consumindo energia e vai estar se concentrando no agora. Vai estar se concentrando naquilo. Então, por isso que eu comecei essa live falando para vocês que se você está com dificuldade de mudar alguma coisa na sua vida, tenha calma e tranquilidade. Por quê? Porque é assim mesmo. Você não nasceu para mudar. Simplesmente você não nasceu para mudar. Tá bom? É normal isso, é natural do ser humano não querer fazer nada diferente do que ele já está acostumado a fazer. Por quê? Sempre que você muda, você corre risco. Sempre que você muda, você gasta energia. Sempre que você muda, você vai ter que
aprender coisas novas e você vai ter que passar por aquela vergonha de não fazer bem feito. E todo mundo quer fazer bem feito. Grande Marcão de Tudo Marketing na área, pessoal. Olha aí, Marcão deu um show na live essa semana, né? Para a semana que passou. Pessoal, então olha só. Gasto de energia não é com a gente. Nosso cérebro não quer gastar energia. E sempre que você quer fazer alguma coisa de uma maneira diferente, você vai gastar energia. Então é a primeira coisa pelo qual a gente não quer mudar. Tá? A gente não quer mudar porque vai ter que fazer de uma maneira que a gente não está acostumado, de uma maneira que a gente não domina, tá? E a gente não quer gastar energia. Tá? Nosso cérebro não quer gastar energia. Uma outra coisa, além de ser um processo automático, né, o hábito de ser um processo automático e de não gastar energia, a gente se sente bem quando a gente faz uma coisa que a gente já está acostumado. A gente se sente bem fazendo algo que a gente domina. Tá? E tem um agravante, em alguns casos, fazer um hábito nos dá prazer. Nos dá prazer. E o que acontece quando a gente sente prazer em alguma coisa? A gente produz uns hormônios, que são os hormônios do prazer, que faz a gente realmente relaxar e se sentir bem, né? Que é a endorfina, a serotonina, a ocitocina e a dopamina. Esses hormônios são hormônios do prazer. E quando você sente prazer com alguma coisa, esses hormônios são produzidos e você sente mais prazer ainda. Ou seja, quando você sente prazer, e quando você sente prazer, você produz hormônios que fazem você se sentir mais agradavelmente ainda. Ou seja, você se sentir melhor ainda. Tá? Então, isso é um ciclo vicioso. Né, que pode ser bom, pode ser para o bem, como pode ser para o mal, tá? Se for um vício, ou seja, se for uma coisa ruim. Samara, meu amor, te amo. Só para você ter uma ideia da complexidade que é isso tudo, né? Nós temos algo em torno de 100 bilhões de neurônios, né? E os neurônios se conectam. Cada neurônio, ele faz uma média, não vou falar média, mas ele faz de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Agora, tu imagina essa conta. 100 bilhões de neurônios se conectando de 1.000 a 10.000 vezes com outros neurônios. E sabe-se, por meio de cálculo matemático, que essas conexões, o número de conexões que você tem na tua cabeça, aí, no teu cérebro, só para você ter uma ideia, o número de conexões que você tem aqui dentro é maior do que o número de átomos do universo conhecido. Pessoal, isso é loucura. Isso é loucura. Mas é só para ter uma ideia do que está aí dentro da sua cabecinha, dentro da minha cabecinha, do poder que a gente tem aqui dentro. Tá? Ou seja, é muito complexo. A coisa é muito complexa, não é uma coisa muito simples. Eu estou falando isso não é para você jogar a toalha, não. É para você entender que você tem uma máquina poderosíssima aqui dentro, tá bom? Bom, e mudança, ela começa com algo muito importante, que é uma decisão. Tá? Toda mudança começa com uma decisão. E essa decisão vem da consciência. Tire, lá vai você falar de consciência de novo. É isso mesmo. Tá? Vem da consciência de que você tá de um jeito e você quer de outro jeito. Você tá numa situação e você quer outra situação. E graças a isso, graças a essa nossa capacidade, essa nossa inteligência, que o homem melhorou e o homem evoluiu e o homem mudou, tá? Então, essa decisão, essa capacidade de decisão, ela está aqui na parte frontal do nosso cérebro, chamado córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal. Ele é que é o responsável pela nossa razão, pela capacidade de tomar decisões baseada numa racionalidade. Tá? E ele é interessante pelo seguinte, pessoal, ele pode ser inibido. Né? E como é que se inibe? Muitas vezes o álcool, por exemplo. O álcool inibe a capacidade do teu córtex pré-frontal de tomar decisões racionais. Tá? Então, por exemplo, uma pessoa que bebe muito, o álcool vai inibir essa capacidade e essa pessoa, por ela inibir a capacidade do cérebro de tomar decisões baseado na razão, muitas vezes faz besteira. Então a pessoa que era uma pessoa introvertida passa a ser extrovertida. E por que ela é introvertida então? Porque ela está se inibindo. O córtex pré-frontal está fazendo ela ser tímida, não falar muito. Mas quando ela bebe, ela fala pra caramba. Ou então fica
brigão, né? Ou então solta a franga, ou seja, tem o córtex está inibindo alguma coisa. E aí quando ele é inibido, ou seja, quando ele para de atuar, aí o cérebro age de uma outra maneira. Tá? Mas por que eu estou falando isso? É porque a capacidade de decisão está nessa área do cérebro, tá? do córtex pré-frontal. Mas muitas vezes a gente toma decisões na nossa vida não baseado na razão, mas no sentimento, no nosso cérebro, na nossa mente inconsciente. A gente já falou muito sobre isso aqui, tá? Mas eu não estou querendo entrar nesse mérito hoje, tá? Eu estou querendo falar mais de outro aspecto aqui. Mas uma das primeiras razões pelas quais a gente tem dificuldade para mudar é porque a gente é egocêntrico. Tá? Ou seja, ego vem de eu e cêntrico, obviamente, do centro. Então, eu estou no centro de tudo. Tá? Então, pelo fato da gente ter um instinto de sobrevivência, pelo fato da gente querer economizar energia e pelo fato da gente buscar prazer e evitar a dor, ou seja, da gente ser egocêntrico, repara no seguinte: instinto de sobrevivência, estou pensando em mim. Economia de energia, estou pensando em mim. Buscar prazer e evitar a dor, estou pensando em mim. Pelo fato da gente ser egocêntrico, né, e ter essa capacidade maravilhosa, que é maravilhosa, de querer se proteger, né, de perpetuar a nossa espécie, a gente tem dificuldade de mudar. Não queremos gastar energia, não queremos morrer, correr risco, porque mudança gera esse aspecto de risco, né, de mudar. Eu vou ter que fazer algo que eu não estou acostumado, que eu não sei fazer, ou seja, esse instinto de sobrevivência, pela economia de energia e por eu querer buscar sempre o prazer, ou seja, como é que eu vou ter prazer? Fazendo coisas que eu já fiz e eu sei que me dá prazer. E como é que eu vou evitar a dor? Eu vou evitar a dor não fazendo coisas que eu sei que podem me levar a alguma coisa que dá errado. Tá? Então eu vou produzir hormônios que me levam a isso. Então o vício, por exemplo, o vício em alguma coisa que dá prazer, é isso. Eu vou sempre querer repetir aquela atitude, aquela tarefa, aquele ato, porque aquilo gera dopamina, gera serotonina, gera ocitocina, gera endorfina em mim. E aquilo me faz me sentir bem. Eu quero prazer, né? Então, uma das primeiras razões que a gente tem para não querer mudar é isso, é instintivo, é do ser humano. Por isso que eu falei que a gente não foi feito, entre aspas, para mudar. Então, se você está com dificuldade de mudar, a única coisa que eu quero que você entenda desde já, que você tenha consciência desde já, é que você é igual a todo mundo. Tá bom? Mas, Tid, eu não quero saber disso, eu quero saber de mudar. Eu quero mudar. Beleza. Outra coisa importante para você pensar e você raciocinar, tá? É o seguinte. O que é mais fácil, tá? O que é mais fácil? Você começar uma dieta agora, começar a malhar agora, ou você acreditar piamente que você vai começar essa dieta e essa malhação na segunda-feira? O que é mais fácil? Né? E por aí você vê que a mudança de comportamento ela é muito mais difícil que a mudança de crença. Né? É mais fácil você se enganar. Não estou falando de crença daquele programa mental que também é difícil. Não estou falando disso não. Estou falando da crença de você se enganar. Tá? E aí vem um raciocínio, um pensamento que eu quero que você acompanhe aqui, que é fundamental para a gente começar a ter a capacidade real de mudança. Tá? Quanto mais difícil for a mudança de comportamento, mais fácil será a tua capacidade de se enganar, de se auto-enganar, de se sabotar. Tá? E é isso que eu quero começar a falar com vocês agora, tá? Que é um vilão da mudança. É um problema seríssimo para você mudar, que é a autossabotagem, o auto-engano. E o que é esse auto-engano, Tid? É o seguinte, são as historinhas, são as justificativas plausíveis, as justificativas inteligentes que você tem, que eu tenho, convincentes, que você utiliza
para você não se comportar do jeito que você deveria se comportar, ou seja, da maneira que você deveria agir para você começar a efetivamente mudar alguma coisa na tua vida. Então, é a ação, é o comportamento que vai fazer você adquirir novos hábitos e, obviamente, começar a mudar hábitos antigos. Ou seja, começar a programar a sua mente para agir de uma determinada maneira. E essas historinhas que a gente conta para a gente mesmo, né? Essas justificativas plausíveis e inteligentes que a gente utiliza para não fazer determinadas coisas, é que é o grande vilão da história, tá? Por exemplo, você fala, eu não tenho tempo, Tide. Você acha que se eu tivesse tempo eu não faria? É claro que eu faria. O problema é que eu não tenho tempo. Aí você fala, o problema são meus filhos. Olha que absurdo, a gente coloca a culpa nos filhos para não mudar, né? Você não está entendendo, o problema é meu trabalho, é meu chefe. Você não entende, lá onde eu moro, né? Tu não está entendendo, Tito. Você tem que entender o meu passado, a minha vida. Sabe como é que foi minha vida? Aí você fala, sabe o que é, Tito? Eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Eu sou desse jeito, né? Eu fui criado assim. Tu não tem noção. Isso é impossível. Tá vendo? Essas frases, essas palavras, tudo isso que você está colocando como justificativa e que você usa como justificativa para você não mudar, para você não agir, para você não decidir alguma coisa realmente, verdadeiramente na tua vida, são historinhas, são mentiras, são desculpas, né? Para você não fazer o que você tem que fazer. Fala, grande coach Vera Afonso! Que legal te ver aqui de novo, Vera! E por que você faz isso? Por que eu faço isso? Por que o ser humano faz isso? Porque quando você era criança, você aprendeu que essa maneira de agir, essas historinhas que você conta, essas desculpas que você dava, elas te safavam, elas te ajudavam a se ver livre de situações complicadas. Por quê? Porque você é inteligente. Então você era criança e você quebrou alguma coisa, você deixou cair alguma coisa, aí teu pai e tua mãe vinha para te dar uma bronca, aí o que você fazia? Você contava uma historinha. Você contava uma historinha. Você botava a culpa em alguém, você falou que escorregou, que foi sem querer. E aí quando você usava uma adaptação dessa, você usava uma desculpa, uma justificativa como essa, a pessoa vinha e passava a mão na tua cabeça. Ah, coitado, olha aí, ó, foi assim, foi isso, foi aquilo. Aí você, opa, olha que interessante. Quando eu conto uma historinha como essa, quando eu arrumo uma desculpa, eu me safo. E quando eu me safo, eu não sou punido. E eu não sou punido, eu me sinto bem. Então basta eu começar a falar mentira, porque eu falo uma mentira e eu me safo de alguma coisa. Eu não sou punido, eu não boto castigo, eu não tomo bronca, eu me safo de uma situação ruim. Entende? Então o nosso cérebro aprende a contar essas historinhas para os outros e principalmente para a gente mesmo. Você começa a se enganar e você não consegue conviver com o erro. O ser humano não foi feito para errar. O ser humano não foi feito para conviver com a mentira. Não foi. A gente foi feito para a verdade. A gente foi feito para realmente ser pleno, grande, verdadeiro, né? E como a gente não aceita, como a gente não vai conseguir conviver, né, com algo que você sabe que é mentira, você precisa acreditar nessa mentira. Essa mentira precisa fazer sentido para você. Precisa ter um ar de verdade. Precisa ter um ar de algo que é verdadeiro. E aí, se vocês lembram da minha live que eu falei sobre lógica, né? Quando eu falei da live aqui sobre lógica, é exatamente isso. A coisa precisa ter uma lógica. E se ela tem uma lógica, eu me convenço disso. É mais fácil eu me convencer disso. Então, quando você fala que você não tem tempo e a tua vida tá uma bagunça, tá realmente uma loucura, você vai acreditar nisso. E quando você acredita nisso, fica mais fácil você aceitar a situação que tá hoje, né? E olha que coisa louca, pessoal. A pessoa que mente para si mesmo, fica muito mais fácil ela mentir para os outros e mentir para o mundo inteiro.
Ou seja, vira um hábito realmente você mentir. E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo, tá? Quando você pensa que as pessoas têm hábitos, né? E um desses hábitos pode ser mentir para si mesmo primeiro, né? Você já tem o hábito de contar histórias para você mesmo para justificar o fato de você não fazer as coisas que você deveria fazer. Fica muito mais fácil você mentir para o mundo, tá? Então isso é muito perigoso. Então, pessoal, a mudança nada mais é do que uma quebra de hábitos. Você mudar é quebrar hábitos, e quebrar hábitos é difícil. Por quê? Porque o hábito já é um padrão de comportamento automático. Então, primeira coisa, você tem que saber que ele existe. Exatamente, Leoni, a autossabotagem. Então você se sabota, mais uma vez, os sabotadores aí, né? Ou seja, essa autossabotagem, esse sabotador, esse pensamento, esse programa que está pronto na tua cabeça para justificar algumas coisas, para você não se sentir mal e você poder continuar vivendo do jeito que você está, sem gastar energia, sem precisar mudar, e você ter uma justificativa para isso, é ótimo, né? É maravilhoso você falar, poxa, eu não tenho mais resultados porque eu não tenho tempo. E aí você aceita isso. Porra, beleza, mas até quando tu vai continuar com isso? Você não tem tempo até hoje. E até quando você vai começar? E aí vem um outro tipo de sabotagem horrível, outro tipo de auto-engano horrível, que são as promessas de futuro. Que você está acostumado a fazer, eu estou acostumado a fazer, todo mundo está acostumado a fazer o tempo todo, mas principalmente quando? Quando que você faz promessas de futuro? Onde você vê um monte de gente postando, um monte de gente falando, um monte de gente fazendo. Exatamente. No Réveillon, no aniversário, né? Quando a pessoa faz aniversário, aí ela pensa na vida, não, a partir de agora, a partir de amanhã eu vou mudar. Semana que vem eu vou começar. Assim que isso acontecer, aí sim eu faço, né? Olha, essa vai ser a última vez que eu vou fazer isso, não vou fazer mais. Esse é o último cigarro que eu vou fumar. Já pensou nisso? Promessas de futuro. Isso é outra coisa que te joga pro fundo do poço. Você realmente acreditar nessas promessas de futuro. Porque não é promessa que funciona, pessoal. É ação. É ação. É isso que muda. É isso que faz você mudar alguma coisa na tua vida. E isso é tão sério. Esse problema de hábito é algo tão sério, tá? Que você vê uma empresa, por exemplo. Empresa não é algo lá isolado, não é uma coisa. São pessoas. E cada pessoa tem sua mente, tem seus hábitos, tem a maneira de fazer as coisas, já está acostumado de um jeito. Vai você botar na cabeça de um funcionário teu, da tua empresa, que a partir de agora ele não vai mais pegar esse livro assim, com a mão direita e vai botar aqui. Não, tem que ser com a mão esquerda, vai ter que dar uma volta em volta da cabeça assim, balançar e depois... Mas por que isso? Não, porque isso assim vai ter mais resultado. Não vai ter resultado nenhum, eu já estou acostumado a pegar assim e botar assado. Ou seja, isso é muito perigoso. Mudar hábitos é difícil, sim, mas começa por uma decisão. E essa decisão, pessoal, vem da consciência, né? Da autoconsciência, de você saber como está hoje, né? E qual é o problema de você não mudar? Qual é o problema da gente não mudar? O problema da gente não mudar, pessoal, é o seguinte: na melhor das hipóteses, você vai continuar como você está hoje. Na melhor, se tudo conspirar a teu favor. Se você não mudar, você vai continuar como está hoje. Aí você fala, pô, mas tá beleza, pô. Tem meu emprego, tem meu salário, tem minha casa, tem meu carro, tem meus filhos aqui, de vez em quando eu saio, tá ótimo. Não vou mudar, tá beleza. Tô mais ou menos saudável, tô com uma saúde razoável. Se não mudar nada, tá ótimo. Isso é a melhor. A melhor das hipóteses, tudo der certo. Esse é o 80, não é o 8, é o 80. Ou seja, tudo deu certo na vida, no mundo, nas situações, e aí você vai continuar como você está. Ou seja, a probabilidade disso acontecer é baixa. Te garanto que é baixa. Não queria te desanimar, mas essa possibilidade é baixa. Essa probabilidade é baixa. Bom, como o mundo está mudando o tempo todo,
as pessoas estão mudando o tempo todo, as situações estão mudando o tempo todo, a probabilidade de você não mudar e continuar tudo como está é quase zero. Eu te garanto que é quase zero. Ou seja, se você não mudar, as coisas vão piorar. As coisas vão piorar. Não tenha dúvida disso. Lembra que eu falei da esteira? É como se você estivesse andando numa esteira. Se você parar, você vai cair. Você vai andar para trás. O mundo está mudando, significa que a esteira está em movimento. Você precisa fazer força. Você precisa ter ação. Você precisa estar andando e andar mais rápido que a esteira para você andar para frente. Porque senão você anda para trás. Se tudo der certo, você consegue mudar, consegue fazer algum tipo de esforço e continuar parado. Mas para ficar parado, você também tem que mudar. Para ficar parado, você também tem que fazer esforço. Ou seja, quanto mais difícil, lembra que eu falei para vocês? Quanto mais difícil for a mudança de comportamento, mais fácil vai ser o auto-engano. Você contar historinhas para você permanecer na tua zona de conforto, né? Você vai mais facilmente aceitar a situação que você vive hoje, quanto mais difícil for a mudança de comportamento, tá? Então a gente tem a tendência de querer as coisas fáceis. As pessoas sempre ficam falando, Tid, quais são as dicas? Qual é o pulo do gato? Não existe pulo de gato, pessoal. Não existe pulo do gato. Se alguém ficar te ensinando atalho, desconfia. Os atalhos não são uma via pavimentada, bem iluminada, aquele tapete. Atalho geralmente é esburacado, tem cobra, tem coisas traiçoeiras por ali. Atalho não serve. O que serve é a via pavimentada. É ali que você vai conseguir o que você tem que conseguir. É ali que você vai ser feliz na tua jornada, com coisas pavimentadas, com iluminação, com placas, com tudo direitinho. É por ali o caminho. Não fica querendo atalho, tá bom? Bom, Tid, mas vamos lá. Vamos lá, cara. Porra, tu falou que ia passar dicas. Eu vou passar. Mas não espere coisas milagrosas, tá bom? Não existe milagre. Não existe coisa do além que é de hoje para amanhã. Mas vamos lá, Tid. Então o que eu faço para mudar, Tid? O que eu faço para mudar? Caiu minha luminária aqui, ó, de tão empolgado que eu fiquei aqui. O que eu faço para mudar, Tid? Lembra que Felipe Tuono, um grande especialista em hábitos, veio aqui e falou de hábitos pra gente, lembra? Lembra que ele falou pra gente? E ele falou uma coisa interessantíssima que está lá no Poder do Hábito, né, no livro Poder do Hábito, que fala o seguinte: o hábito ele possui 3 aspectos, que é o gatilho, a rotina e a recompensa, tá? Ou seja, o gatilho é o que leva você a fazer aquele ato repetitivo, que é a rotina, e você geralmente faz isso por uma recompensa. E essa recompensa geralmente é inconsciente, tá? Geralmente é inconsciente. E isso é automático. Gatilho, rotina e recompensa, isso é automático. Por isso que é hábito. Por quê? Uma vez lá atrás na sua vida você fez isso pela primeira vez e algo te impulsionou, algo te gerou esse ato, ou seja, fez com que você quisesse fazer isso, ou para obter o prazer ou para evitar a dor, tá? Isso te gerou essa atitude, esse ato, você teve uma recompensa por causa disso, você gostou disso, você teve ganhou alguma coisa por causa disso, e você começou a repetir isso. E você repetiu por quê? Você repetiu porque tinha que fazer, era obrigado a fazer, ou porque você tinha uma recompensa, ou seja, tinha um porquê. Tinha um porquê. E você repetiu. Por que você começou a escovar o dente? Porque teu pai e tua mãe te obrigou, né? Te obrigaram a escovar o dente todo dia, você não queria, mas era obrigado. Aí você fez. Hoje você nem pensa mais, acorda, escova o dente, né? E você nem pensa mais para escovar. Então virou um hábito na sua vida, tá? É algo automático. Tá legal? Mas para mudar então, pessoal, para mudar, você precisa de 3 coisas. Consciência, clareza e método. Peraí, Tid, de novo, tu tá falando de foco? Exatamente. Para mudar, você precisa de foco, mas não somente ter foco. Lembra da minha live de domingo? Você precisa de foco, mas precisa manter o foco. E por que isso, Tid? Porque você precisa de um novo hábito. Para você mudar um hábito,
você precisa adquirir um novo hábito. E é por isso que é difícil. Por quê, pessoal? Porque você tem que praticar e repetir. Praticar e repetir, até isso se tornar uma habilidade, você ficar bom naquilo. E se hoje você tem um hábito ruim, você é bom nisso. Se você tem um vício, você é bom em fazer isso. Você consegue mentir para fazer isso. Você consegue artimanhas para fazer isso. Você consegue driblar o trabalho para fazer isso, né? Você consegue dinheiro às vezes para fazer isso. Olha que loucura, você é bom nisso. Porque você praticou e repetiu, isso se tornou uma habilidade para você, né? Então, e para você, as pessoas falam assim, Tid, então, para vem cá, eu preciso então ser disciplinado para conseguir fazer as coisas? É o contrário. Você precisa fazer as coisas para passar a ser disciplinado. A disciplina é uma consequência de ações repetidas. Aí você se torna disciplinado em alguma coisa. Você não nasce disciplinado. Então, se hoje você fuma, você é disciplinado. Como assim, Tid? Você é disciplinado em fumar. Você adquiriu esse hábito. Então você tem a disciplina para fumar. Tenho certeza que quem fuma é viciado em cigarro, né? Se você está num domingo à noite em casa sentindo vontade de fumar e você olha e não tem mais cigarro nenhum na carteira, é bem provável de você pegar o teu carro, sair num posto, numa conveniência de posto de gasolina, para achar um posto aberto, uma conveniência aberta para você comprar um maço de cigarro para você fumar. Olha como você é disciplinado. Olha como você é disciplinado. Você tem disciplina. Mas você tem disciplina por quê? Porque você nasceu com isso? Não. Porque você praticou e repetiu. Então, a disciplina é uma consequência do foco. Você está com atenção naquilo. Você quer aquilo. Você tem consciência que você precisa daquilo. Você definiu, você tem clareza que aquilo é importante para você, que aquilo faz sentido para você. E você tem um método para fazer aquilo. Você tem um plano de ação para conseguir aquilo. Você está focado naquilo. E você precisa manter o foco. Manter o foco como? Alimentando esse foco. Alimentando, comemorando, visualizando aquilo se materializando, conversando com pessoas, falando daquilo, vivendo aquilo, aprendendo sobre aquilo, lendo sobre aquilo. Ou seja, o tempo todo massificado daquilo. Peraí, Tid, eu vou ficar um paranoico? Não sei como você vai definir isso, se isso é paranoia. Paranoia você ser bem-sucedido, paranoia você ser organizado, paranoia você ter tempo para tudo, paranoia você ter um casamento maravilhoso, ter filhos maravilhosos, paranoia é você ganhar muito dinheiro. Se você chama isso de paranoia, eu quero essa paranoia. Eu quero essa paranoia, tá? Então, é alimentar isso, tá, pessoal? E principalmente, o método, eu sempre falo isso, o método se resume a três coisinhas: observar, analisar e agir. Observar, analisar e agir. É o OBA, como eu falo, O-B-A-A. OBA. Observar, analisar e agir. É assim que a gente consegue ser focado, é assim que a gente consegue manter o foco, é assim que a gente consegue ser disciplinado lá na frente, é agindo, né? Agindo. Então, na prática, pessoal, como é que é isso? Primeiro, qual é o gatilho? O que me leva a fazer isso? O que acontece antes de eu fazer isso? O que me leva a isso, né? Primeira coisa é o observar. Depois é o analisar. Onde isso acontece? Como isso acontece? Né? Com quem isso acontece? Em que local? Quando acontece? Você analisa a situação do teu hábito que você quer mudar ou do que você precisa adquirir. Você precisa entender isso. É a consciência e a clareza, lembra? E depois você precisa saber qual é a recompensa. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar se eu realmente fizer isso? Qual é o prazer? Qual é a dor que eu vou evitar? Quem vai ganhar com isso? Qual é o lucro disso? Entendimento. Não só entendimento, sentimento, que é muito mais importante do que o entendimento, do que a razão. Por quê? Porque o teu subconsciente é muito maior do que a razão, né? O que você sente
sente na pele. É por isso que Paulo Vieira fala que muitas vezes para você mudar, você muda por medo, você muda por constrangimento. Olha que loucura. Você tem um constrangimento, você passa uma vergonha tão grande que você fala, porra, nunca mais eu vou fazer isso. E para mesmo, e muda. E muda. Fala assim, porra, nunca mais eu quero ver meu filho passando fome, então eu vou ganhar dinheiro pra caramba. Nunca, ou seja, você passa por um sentimento tão forte que você toma a decisão de mudar. Então, fala grande dealer, falando diretamente da Flórida, meu amigo, tudo bem? Pessoal que quiser comprar algum imóvel na Flórida, procura esse cara aí. Esse cara manja tudo, tá? Além de ser um cara com uma disciplina incrível, esse cara era mergulhador de combate na Marinha. Sabe o que é isso? A tropa de elite, das tropas de elite, das tropas de elite, das tropas de elite. É esse cara aí, mergulhador de combate. Grande dealer, abração, amigo. Então, pessoal, vamos lá. Vamos para a prática da prática agora. Tid, beleza. Quero mudar. Primeira coisa, decisão. Decida. Toma uma decisão. Né? Toma uma decisão. Vem com a consciência. Eu vou decidir. Eu vou decidir isso. Tá? Outra coisa, começa. Começa. Simples assim. Começa, dá o primeiro passo, faz a primeira coisa. Não importa se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ter resultado legal, se não vai. Começa, você sabe qual é o primeiro passo. Eu tenho certeza que você sabe. Você sabe que você sabe. Qual é o primeiro passo? Então vai lá e faz. Dá esse primeiro passo. Pessoal, sabe o que acontece quando você dá um passo? Você já não está mais onde você estava antes. Então tudo muda. Tudo muda quando você dá um primeiro passo, você já não está mais onde você estava antes, então você começa a ver coisas diferentes, você já tem um resultado, seja ele bom ou ruim, você já tem um resultado. Então se você quer mudar, faz a primeira coisa, dá o primeiro passo, Se você quer emagrecer, dá o primeiro passo, faz uma caminhada amanhã você come menos caloria, dá o primeiro passo, faz a primeira coisa, a primeira vez, tá legal? Então, primeira coisa, então, é entrar em ação, é pouco a pouco. E ninguém muda radicalmente, pessoal. Isso não existe. Nada no mundo é do dia para a noite. Nada. Existe uma lei universal. Já falei dela aqui para vocês, que é a lei da plantação, a lei da colheita, tá? Ou seja, você tem que esperar o tempo passar, não adianta. O sucesso, essa frase para mim ela é fundamental na minha vida e eu espero que seja na tua também. Tá? A pessoa que quer ter resultado, que quer ter sucesso em alguma coisa, ou seja, quer mudar, acredita numa coisa. O sucesso demora muito para acontecer de repente. O sucesso demora muito para acontecer de repente. Isso é mudança. Isso é mudança. Você vai ter que fazer coisinhas, você vai ter que pegar pouco a pouco. Como é que se transporta uma montanha de um lugar? Uma coisa difícil. Você tem uma montanha, como é que você vai tirar essa montanha daqui e vai transportá-la para outro lugar? Pegando a montanha inteira e jogando para o outro lado assim, num piscar de olhos? Não! É você vai lá com uma pá, pega um pouquinho, enche um carrinho de mão, leva para lá e joga aquele monte de areia lá. Vai lá, enche, pega a montanha, vai tirando a areia da montanha, enche um carrinho, vai lá e joga. Daqui a um tempo você transportou toda essa montanha para lá, mas foi de carrinho em carrinho. Se você não desistir, se você não parar, você vai transportar a montanha. Então acredita nisso que eu estou falando. Aliás, não acredita não. Desconfia do que eu estou falando e vai lá e faz o que eu estou falando. Tenta provar o contrário. Eu vou fazer só para provar que isso não é verdade. Beleza, pessoal? Então, olha só. Decide. Vai lá e começa. Você sabe qual é o primeiro passo. Você sabe que você tem condição de fazer. Então, vai lá e faz com as condições que você tem hoje. DJ Elias, tudo bem, meu amigo? Tá falando aqui, ó. Temos que conquistar um degrau por dia e para vencer na vida. Cara, não é de boca para fora, DJ, que a gente fala isso, cara, porque é a realidade. O difícil é fazer. O difícil é fazer todo dia. Como eu falei, você fazer muito durante um dia é fácil. Fazer pouquinho todo dia é que é difícil. Mas difícil não significa impossível. Difícil é uma palavra que você usa, é uma historinha que você usa para você se auto-enganar.
Porque você quer só coisa fácil não existe, coisa fácil não vale a pena, tá? E isso não é crença de não merecimento, não. Não é crença de não merecimento. As pessoas dizem que é difícil. Então, quando você usa essa palavra difícil, você está criando um bloqueio para você não fazer. Ah, como é difícil, eu prefiro continuar como está. Ou seja, você está se enganando. Não é difícil, é simplesmente repetição. Se você, quando era pequeno, falasse que era difícil aprender matemática, que era difícil aprender português, que era difícil aprender a falar porque você falava errado, você estaria falando errado até hoje. Se o ser humano achasse difícil, a gente não estava aqui agora com o celular falando ao vivo. Não estava, a gente estava igual tatu, caçando, querendo comer e se proteger dentro da caverna, pô. É justamente por você não aceitar que é difícil que você consegue as coisas. Então para de aceitar que é difícil, que é impossível e dá o primeiro passo só para ver o que acontece. Aí você já vai estar um passo adiante. Aí você dá outro passo e vai estar mais um passo adiante. A gente não consegue enxergar além do horizonte, pessoal. Isso foi uma frase de Wendel Carvalho que eu adoro também repetir, que para mim fez muito sentido. Ainda mais para mim, que vivia no meio do mar, na marinha, né, nos navios. Você não consegue enxergar além do horizonte, tá? Você não enxerga além do horizonte. Como é que você faz para enxergar além do horizonte? Você dá um passo. Quando você dá um passo, você se aproxima do horizonte, o horizonte aumenta. E cada passo que você vai dando, cada milha que você percorre, o horizonte vai ficando uma milha mais distante, uma milha mais distante, e uma milha mais distante, até que você chega em terra firme. Tá legal? Então, dê o primeiro passo, começa hoje, toma a decisão. Toma a decisão de começar agora, de dar um pequeno prazo e comemora. Lembra da alimentação do foco? Alimenta o teu foco. Começa a ler livros. Começa a ler livros que vão te ajudar. Começa a ver vídeos que vão te ajudar. Começa a conversar com pessoas que vão te ajudar. E para de conversar com pessoas que vão te prejudicar. Lembra do gráfico de ontem? O que não é importante, o que não é urgente, para a gente saber a prioridade de ação, descarta isso para você ter tempo para fazer o que você tem que fazer, porra. Nelson Mandela falou isso. O impossível só é impossível até que a primeira pessoa faça. Quando a primeira pessoa fez, deixou de ser impossível. Pisar na lua era algo que todo mundo... Imagina, cara, sinceramente, você já parou para pensar nisso? Talvez não, porque é uma coisa tão normal, tão corriqueira que você nunca pensou. Mas imagina você sair daqui, cara, e conseguir acertar um negócio que está girando em torno da Terra, a Terra está girando, um lugar que não tem gravidade, tem que romper a força da gravidade. E sair talvez seja fácil, e voltar, como é que foi para voltar? Você já viu aquele filme Apolo 13? Veja para você ver a dificuldade. Pessoal, nada é impossível. A verdade é essa, nada é impossível. Nada é impossível. Pode ser difícil porque vai exigir esforço e o ser humano não quer se esforçar. Lembra que a gente começou a live falando disso? Então, pessoal, começa a mudar a maneira de você pensar, tá? Principalmente, tá? Ao invés de você falar, porra, eu não consigo fazer isso, ou eu não consigo mudar, pensa da seguinte maneira, começa a fazer perguntas. Como é que eu poderia conseguir isso? Como é que seria possível fazer isso? O que seria necessário para eu conseguir fazer isso? Né? Esse é o poder das perguntas. Mas toma cuidado com a pergunta por quê. A pergunta por quê geralmente te limita. Substitua a pergunta por quê pela pergunta como. Né? Ao invés de falar, pô, por que eu fracassei? Você fala, como eu poderia ter feito isso para não fracassar? Olha a diferença de pergunta. Você começa a ser um solucionador. Você para de ser um questionador por questionar e colocar barreiras na tua vida e começar a desbravar, começar a ter possibilidades, linhas de ação para você agir. Né? E para de inventar historinha para você. Quando você falar eu não tenho tempo, você fala como é que eu posso conseguir tempo? Quando você fala, isso é muito chato, cara, isso é muito chato. Aí você fala, como é que eu poderia fazer isso de uma maneira que se tornasse isso mais atraente? Tá percebendo a diferença
de perspectiva, a diferença de posicionamento diante dos fatos, porque não ter tempo hoje pode ser um fato para você, mas você não pode aceitar esse fato. Até quando você vai dizer que não tem tempo, pô? Até quando você vai falar que as coisas são chatas? Ah, isso é muito chato. Tá bom, é chato, mas como é que eu posso tornar isso mais atraente? Como é que eu posso começar a fazer isso? Porque isso é importante, isso é necessário para mim. Como é que eu posso fazer isso e tornar isso mais atraente? Ao invés de falar eu não consigo, fala, pô, como é que seria possível? Né? Você fala, isso eu não sei, isso eu não sei. Tá bom, você não sabe, mas quem sabe? Quem é que sabe e pode me ensinar aí? Onde é que está isso? Onde é que está escrito isso? Né? Então, pessoal, a mudança realmente vai começar quando você começar a ter consciência, quando você decidir, porque você tem consciência de que isso precisa mudar na minha vida. É a consciência. Eu tenho consciência de que isso precisa mudar. E eu decido mudar. E eu vou lá e começo. É simples, é ação. É fazer. Faz, vai doer na hora, talvez. Você tem medo de falar com alguém, mas você tem que falar, vai lá e fala. Vai lá e fala. Vai doer, mas você vai ver que vai ser mais fácil do que você imagina. E outra coisa fundamental, pessoal, a verdade. Verdade. Impecabilidade da palavra. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Tá? Parar de agir como você agia quando era criança. Ficava inventando historinhas para se safar. Então a gente está acostumado a viver desse jeito. Então vamos parar com isso. Vamos começar a falar a verdade. Tua mulher pediu para comprar alguma coisa no supermercado e você esqueceu de comprar, quando chegar em casa não fala que você procurou e não achou, porque isso é mentira, porra. Você esqueceu. Chega para ela e fala assim, caraca, amor, esqueci, vou voltar lá e vou comprar. Ou seja, vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil, mas você vai ser impecável com a tua palavra. Porque quando você começa a mentir para você mesmo, o teu cérebro se acostuma com isso e ele para de acreditar em você e aí ferrou. Você nunca vai vencer, você nunca vai superar. Porque você já está acostumado a mentir, você aceita a mentira e aí acabou. Acabou. Tá? Mas toma cuidado quando você fala a verdade brincando, sabe, rindo. Ou então quando você fala assim, não, sabe essa barriga aqui? Calo sexual. Aí você dá aquela risadinha. Né? Não, eu tô gordo porque é metabolismo. Metabolismo. Né? Ou seja, você está falando talvez uma verdade, mas brincando, você está aceitando. Não aceita, porra! Se você não quer, não aceita. Para de aceitar. Pô, se você não está satisfeito com a tua conta bancária, não aceita essa conta. Tid, mas eu tenho tudo que eu quero, mas você pode ter mais, porra. Você pode fazer mais, você pode ajudar mais pessoas. Né? Então, toma cuidado. Toma cuidado com as tuas mentirinhas e toma cuidado com essas verdades que você fala brincando. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar você falar, eu sou assim mesmo. Para de rir, pô. Isso é sério. Né? Porque isso não vai mudar nada na tua vida. Isso não vai mudar a tua vida. E a gente quer mudar. É isso que a gente quer. Pessoal, vamos ser paranoico? Que tal a gente ser paranoico? Paranoico com coisas boas, paranoico com mais dinheiro, paranoico por fazer pessoas mais felizes, paranoico por ajudar o mundo, paranoico por ser uma pessoa melhor a cada dia e ajudar mais as pessoas a cada dia, paranoico por aprender mais, paranoico por ser uma pessoa mais feliz. Olha que coisa linda, olha que paranoia linda essa. Ao invés de ser paranoico que aceita tudo, robô, vai com as outras, Maria vai com as outras, que quer agradar todo mundo e nada muda na tua vida e você não faz as coisas funcionarem. Vamos mudar a partir de agora. Acredita que você pode mudar. Acredita que você pode dar um passo hoje ainda. Hoje, não é amanhã não. Não é amanhã de manhã não. Hoje você pode dar um passo. Hoje você pode fazer alguma coisa diferente. Pega a tua agenda hoje e escreve. Pelo menos faz isso. Escreve o que você vai fazer amanhã. E faz uma coisa amanhã. Começa devagar. Começa devagar. Faz uma coisa amanhã. Uma coisa amanhã. Tá? Talvez você não tenha... Não precisa grandes coisas, pessoal. Para transportar uma montanha de um lugar para o outro, como eu falei, é de carrinho em carrinho. Então pega um carrinho amanhã. Beleza? Um carrinho de areia amanhã só. Um. E no outro dia, mais um. Beleza? Pessoal, olha só. Para a gente finalizar aqui, tá? Duas coisas importantes. Uma, amanhã
eu vou estar aqui com um grande especialista em carreira, em mudança de carreira. Já que a gente está falando de mudança, esse cara sabe tudo. Grande Adriano. Adriano Abreu vai estar aqui com a gente amanhã, amanhã mais cedo, tá, pessoal? Amanhã às 8h45, 20h45 é a nossa live amanhã. Vamos estar aqui com o grande Adriano. Adriano é um coach, um treinador comportamental de primeira categoria, tá? Ele é especialista em mudança de carreira, quem tá querendo mudar de carreira, quem não tá querendo avisa para quem quer, para assistir a live amanhã. Ele vai falar de mudança de carreira e vai ter tudo a ver com o que a gente falou hoje, que é de mudança. Como é que a gente faz essa transição, sair de uma coisa e ir para outra. Adriano é especialista nisso, é um grande cara, grande, tem uma honra muito grande de tê-lo aqui amanhã. Então, não perca a live de amanhã mais cedo, 8h45, tá? E, para finalizar, não deixa de participar do sorteio para você ganhar 2 sessões comigo, uma de sabotadores que está acabando com a tua vida e a outra é para você ter o teu plano de ação traçado, para você conseguir alguma coisa a curto prazo até o final do ano, tá bom? E poder também, quem sabe, ganhar um livro, tá legal? E mais uma coisa para finalizar, que é para você participar dessa campanha do dia 19 de outubro, o Dia Mundial Sem Fome, o Dia Mundial Sem Fome, o Dia Mundial da Alimentação, dia 16 de outubro, que é o Dia Mundial da Alimentação da ONU. No dia 19 a gente vai distribuir 100 cestas básicas aqui em Belém, em 51 cidades do Brasil. A gente vai estar fazendo isso, são 150 toneladas de alimentos que vão estar sendo distribuídos, tá bom? Mas a gente precisa da tua doação, pelo menos uma cesta, você pode fazer uma família se alimentar durante uma semana. Uma família que não tem o que comer, uma família que vai ter o que comer durante uma semana. Participa, ajuda, pelo menos uma cesta. Hoje eu tive uma surpresa maravilhosa, o Carlos me ligou, um grande amigo meu, me ligou, falando, Chile, porra, não posso fazer mais, tô doando 5 cestas. Tô doando 5 cestas porque eu confio em você. Eu sei que tem um monte de maracutaia por aí, mas eu confio em você. E eu te falo, não é por mim, não é por ninguém, é por você mesmo. Foi o que eu falei pra ele, gratidão, cara. O cara doou 5 cestas. Doa uma cesta, você vai fazer uma família ter comida na mesa por uma semana. Tá legal? Até o dia que a gente vai acabar com essa porra no mundo inteiro. Porque isso é um flagelo, a gente não pode aceitar. Lembra do negócio de aceitar? A gente não pode aceitar isso. E é possível a gente mudar isso. Você pode mudar isso. Você pode fazer a tua parte. Então, doa a tua cesta, tá? Se você tem dúvida, procura meu post, então me escreve aí que eu vou te passar tudo isso direitinho, tá bom? Aí, no meu feed, tem um link lá, se você clicar nesse link, você vai lá para o site do PayPal e você consegue, por meio de cartão de crédito, você consegue fazer a doação dessa cesta, tá? Custa R$ 69,41, tá bom? É uma cesta de mais de 20 quilos. A pessoa vai ter comida por uma semana, uma família, não é uma pessoa não, uma família vai se alimentar por uma semana. Tá legal, pessoal? Gratidão por estarem aqui. Gratidão por compartilhar essa live. Compartilhe essa live aí com o maior número de pessoas que você puder. Ó, tô fazendo aqui, ó, cliquei no aviãozinho e tô enviando essa live aqui para várias pessoas. Não tô nem olhando aqui, ó. As pessoas precisam mudar. Isso vai ser bom para elas, tenho certeza que vai. Faz a mesma coisa aí, compartilha essa live com todo mundo que você puder, tá bom? Chama todo mundo para estar aqui amanhã com a gente. Tá acabando o desafio de 30 lives, né? Você melhor em 30 lives. Tô te esperando aqui amanhã mais cedo, 8h45, tá bom? Espero ter contribuído com vocês, gratidão e acredita que você pode muito mais do que você imagina. Dá o primeiro passo hoje, tá bom? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Vamos!